Será que há uma incompatibilidade irremediável entre ciência e fé cristã? Ou são matérias que se interligam? E se elas se interligam, até que ponto é essa ligação? Quais são os pontos, digamos assim, de convergência e quais são os pontos onde não há essa convergência? Até que ponto é possível professarmos aí a fé cristã sem abrir mão da razão, do entendimento, da racionalidade, ou sem abrir mão do conflito com a ciência? Até que ponto? A resposta dessas perguntas é o assunto desse vídeo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aula sobre filosofia contemporânea aqui do Seminário Metodista César da Corso Filho. Meu nome é Ronald Lima, o trem está passando do lado da minha casa e hoje, nesse exato momento, olha o barulho. Hoje eu gostaria de falar com você aqui sobre essa relação entre ciência e fé cristã, ciência e religião. A princípio, você de repente ouvindo isso aqui, você pode achar que isso não tem muito a ver com filosofia contemporânea, não é desse quadro de referência, essa reflexão, mas cuidado, nós vamos ver aqui que sim, a filosofia contemporânea ela lança as bases que fundamentam essa discussão, essa reflexão. Beleza, gente boa? Então veja bem, veja bem. Ao longo dos anos, nós temos visto um acalorado debate entre ciência e religião, né? Entre ciência e fé cristã. E aí, na tentativa de explicações acerca aí, da realidade, essas duas áreas do conhecimento, elas geralmente têm sido vistas como inimigas, né? É claro, obviamente isso é incentivado pela mídia, né, meu lindão, que tem mais a ganhar com a polêmica do que com a concordância, não é? E aí então nós temos visto esse debate, né? Nós temos visto que a ciência e a religião são tidas por muitos como incompatíveis, né? Aí eu pergunto para você, mas será que precisa ser assim? Para alguns cientistas, filósofos, teólogos, não precisa ser assim. Para eles a tese, né, do conflito entre ciência e religião se deve a uma compreensão limitada da racionalidade, uma compreensão limitada da ciência e da própria escritura sagrada. Agora eu queria fazer uma ressalva aqui, logo de saída, antes da gente entrar para valer aqui, eu já estava me esquecendo. Ao longo desse vídeo eu vou tomar aqui o termo religião no sentido de fé cristã, ok? É claro, gente boa, que religião é um termo amplo, né, que envolve aí as mais variadas matizes de crenças, de moralidade, né, de costumes e por aí vai. No entanto, veja bem, por questões de brevidade, o vídeo não ficar muito longo e também uma questão de foco, a gente já ir já logo no nervo, eu vou tomar esse termo aqui, religião, de forma delimitada, né, nos referindo à religião como sinônimo de fé cristã, né, já que a religião cristã é o objeto da nossa temática nesse vídeo aqui. Beleza, gente boa? Então toda vez que eu falar assim, ó, religião, eu estou falando especificamente de fé cristã. Bom, então vamos lá, feita essa ressalva, deixe então eu lhe falar uma coisa. Nós sabemos que nós estamos num momento cultural muito plural na contemporaneidade, não é? O momento é muito plural, seja do ponto de vista filosófico, cultural, ideológico, né, científico, né? E essa pluralidade, ela representa um grande desafio para o ensino das escrituras. Como é que a gente vai ensinar a escritura no meio dessa um monte de questões, né? Porque muitas questões, veja bem, elas são colocadas o tempo todo diante de nós na contemporaneidade para tentar relativizar tudo, inclusive relativizar a veracidade das escrituras sagradas. É ou não é verdade? Então, sendo assim, eu gostaria de levantar algumas perguntas, queria que você refletisse junto comigo. Como um ministro do Evangelho, hoje, ele responde às questões científicas lá para a sua igreja, para a sua comunidade. Seria prudente, meu irmão, o cara fechar o olho, negligenciar essas questões como se isso não representasse nenhum risco, nenhum desafio, melhor dizendo. Pô, tu tem jovem lá na tua igreja, está na faculdade, não tem? Então,
Para ser cristão, eu devo abrir mão da minha racionalidade? Então essas são perguntas que eu pretendo refletir com você aqui ao longo desse vídeo. Então pega aí a sua água, vou falar nisso, eu esqueci a minha ali, e toma um café e puxa a cadeira aí, fica comigo até o final, beleza? Vamos lá, e eu quero iniciar falando sobre essa guerra em grande parte desnecessária entre ciência e religião. Ciência e religião, elas são duas atividades importantes na nossa cultura, sabe? Ambas orientam, sabe, organizam o mundo em que vivemos, fornecendo explicações sobre a sua estrutura, sobre o seu funcionamento. É claro que por se fundamentarem em bases diferentes ou por explicarem o mundo de forma diferente, essas duas vertentes, segundo se divulga, elas sempre estiveram em guerra. Mas eu quero tentar explicar para você aqui, ou então explicitar melhor, o ponto de vista de que há simultaneamente, meu irmão, há uma independência e uma convergência, simultaneamente, uma convergência e uma independência entre ciência e religião. É isso que eu quero falar ao longo do vídeo. Essas duas formas de conhecimento, elas constituem esferas diferentes, independentes, mas não necessariamente excludentes, em que cada uma delas possivelmente tem algo a dizer sobre a outra. Ciência e religião têm diferentes métodos, temas também diferentes, linguagens também diferentes. Agora, isso não significa que elas devam necessariamente competir, colidir, sabe? Mas que talvez elas devam ser vistas como duas diferentes jurisdições, com expressões que se interligam no que tange aí a necessidade da humanidade em explorar o mundo, né, e a vida, e com expressões também que estão em campos epistemológicos diferentes. Eu penso que talvez o diálogo entre ciência e religião pode ter fronteiras menos rígidas, sabe? As descobertas científicas, apesar de não necessitarem de crenças religiosas, no entanto, podem ser referendadas por elas. E apesar da religião também não necessitar do pressuposto científico, os avanços da ciência, os avanços científicos ajudam também a religião a encontrar algumas respostas. E é justamente dessa dinâmica aí que resulta o diálogo, entende? Então, como exemplo disso, nós podemos citar aí o conhecimento astronômico, o conhecimento cosmológico, né? Para mostrar o conhecimento astronômico e cosmológico mostra para a gente que as condições iniciais do universo apontam para um ato de criação divina. Veja bem, nós podemos citar como exemplo o surgimento da física quântica. Conhece a física quântica? Pois é, a física quântica, ela mostrou que o universo ele funciona num regime de equilíbrio, de ordem e de harmonia, sabe? Tanto essa ordem, essa harmonia, né, esse equilíbrio funciona assim tanto em escala microscópica como também em escala macroscópica. E isso é um dado bíblico, não é, meu lindão? Então, veja bem, por exemplo, a física quântica, ela aponta a existência de uma inteligência superior. E aí, veja bem, se nós pudéssemos colocar a lei da gravidade numa régua de dimensão anos-luz, assim, olha, do tamanho do universo, uma régua de dimensão anos-luz, assim, do tamanho do universo, nós veríamos que a gravidade ela está num determinado ponto dessa régua. Mas se nós movêssemos um pouco para frente ou um pouco para trás essa gravidade, né, nessa régua de dimensão anos-luz, todo o universo se desfaria, diz a física quântica. Sabe, os astros e os corpos, eles não se manteriam nesse equilíbrio que há. E temos aí também uma outra lei, que é a lei da força forte nuclear. Pois é, que mantém o núcleo dos átomos capazes de formar a matéria. E aí,
se nós pegássemos apenas uma única parte entre bilhões e bilhões e bilhões de partes existentes nessa força forte nuclear, e nós alterássemos apenas uma única parte entre essas bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de partes que existem nessa lei, aconteceria o mesmo. Pois é, o universo ele não iria mais existir. Não haveria matéria, apenas haveria hidrogênio. É, meu irmão, o bagulho é louco! E aí existe uma outra lei, a lei da constante cosmológica. Veja bem, que mede exatamente a densidade da energia do universo. Se nós alterássemos milímetros dessa densidade, o universo também passaria a não mais existir. Todo o universo ele seria destruído. E aí, meu lindão, veja bem que nós estamos falando de leis, essas leis são muito precisas, né? Muito bem aferidas. Então, veja bem, como que essas leis, como que essa coisa poderia surgir do nada, do acaso, do caos? Como? Como o caos pode gerar um regime de ordem, de equilíbrio, perdão, de harmonia? Como? Somente uma inteligência superior, com uma sabedoria ilimitada, seria capaz de criar leis tão precisas e manter essas leis no universo que a gente vive. E aqui, veja bem, a gente percebe que muitos princípios da física quântica vão de encontro ao evolucionismo teológico. Você já ouviu falar no evolucionismo teológico? Então, o que é isso? É a ideia de que Deus criou a matéria e infundiu na matéria os próprios princípios de desenvolvimento da evolução, sabe? É a ideia de que as coisas, elas não vão evoluindo assim aleatoriamente, não vão evoluindo por acaso, mas elas vão se desenvolvendo e vão atingindo um fim estabelecido pelo próprio Criador, sabe? É um criacionismo dinâmico, é isso que é o evolucionismo teológico, é um criacionismo dinâmico. Deus é único, sabe? Só há um Deus e só teve também um ato da criação. Só que quando Deus cria, ele cria matéria sem forma. E aí depois ele vai formando essa matéria, ou seja, ele vai colocando nela ali sementes, né? Que são energias, disposições, sabe, forças. Então, quando Deus criou as coisas, ele criou de uma vez só, criou. Mas não significa que quando ele criou, as coisas apareceram no mesmo instante. Tá entendendo? Essa é a ideia do criacionismo dinâmico, em que Deus cria matéria e então ele vai dando forma a essa matéria. Ele programou as coisas para que elas fossem se desenvolvendo, né? Fosse atingindo aí um desenvolvimento, seguindo um plano, sabe? E as coisas foram surgindo. Então veja bem, meu lindão, veja que há sim muitos argumentos em favor de uma inteligência criativa, né? Muitos argumentos assim a favor de Deus, né? A partir de pressupostos científicos do mundo, física quântica e tantos outros que a gente poderia citar aqui. A inteligibilidade do universo, ela é considerada, portanto, por muitos cientistas religiosos como uma das principais evidências da operação de uma inteligência superior na formação do universo. Significa dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus criou o universo e que é esperado que todos os fenômenos da natureza sigam um único plano mestre, entende? É como se uma única mente criadora, sabe, uma mente muito inteligente, ela empregou um só princípio de conjuntos, né, de princípios básicos para governar os fenômenos relacionados a esses princípios. Então, a própria extrema complexidade do corpo humano, né, é uma coisa que a gente pode pensar. A estrutura extremamente complexa dos organismos vivos, né, a ordem presente na natureza, como nós estamos falando aqui, todas essas questões, elas demonstram, na verdade, haver um planejador, haver um criador inteligente por trás da realidade material. E uma outra coisa, veja bem, meu lindão,
é muito interessante a gente notar a sincronia dos únicos fenômenos possíveis e necessários que a ciência afirma para ter, como eu posso dizer, possibilitado a existência da vida na Terra, aqui que a gente vive. Por exemplo, o Sol, né? A Terra, sabe, na composição em que ela se encontra inclinada assim, né, na mesma distância, mesma inclinação em relação ao Sol, a mesma distância, né? A nossa própria atmosfera, que é muito complexa, né? A nossa atmosfera é muita água em estado líquido, né? E aí todos esses ingredientes, né, os ingredientes dessa sopa cósmica, que precisavam estar reunidos naquele mesmo momento ali, no mesmo interagindo ali entre os seus elementos de maneira muito específica, né? Então, mesmo os cientistas ateus, eles percebem as implicações teológicas dessa enorme coincidência chamada universo, entende? Então, nesse sentido, a ciência ela pode ser utilizada para comprovar a realidade de Deus. Então, dentro desse viés que nós estamos falando aqui, ciência e religião acabam sendo dois lados da mesma moeda. Compreende, gente boa? Cada um que é um cara passando aí fazendo um barulho. Olha aí. Cada uma dessas áreas nos fornece uma coisa que a gente não pode ter a partir da outra. Sabe? Quando elas discordam é porque ou estamos interpretando uma ou outra de maneira restritiva demais. Entende? Então, através aí do pressuposto científico, e aí, claro, eu estou falando de uma boa ciência, beleza? Através do pressuposto científico, nós vemos que a física e a teologia podem concordar que o universo é inteligível. Pois é, sem, contudo, atribuírem essa inteligibilidade às mesmas explicações ou utilizando as mesmas linguagens. Então veja que é interessante a gente refletir nessa posição na medida em que os avanços da ciência moderna configuram para a gente aí uma nova realidade quanto aí aos desafios para que a gente possa ensinar a Bíblia, falar da palavra de Deus, desse contexto plural hoje, não é verdade? Tem muitos jovens que vão para a faculdade, ficam confusos, né, e o professor diz uma coisa, os desafios são enormes. Então, salvaguardando os diferentes princípios metodológicos, os quais nós veremos mais adiante nesse vídeo aqui, é possível estabelecer algum tipo de integração entre ciências e religião. Então, aí a apregoada militância entre ciência e religião enfatiza uma guerra, como se assim, a gente deveria escolher um dos lados, né? Polarizou a coisa, né? Ou se aceita puramente as luzes da razão científica, ou então você se torna um adepto sectário da causa religiosa. E aí essa postura, a gente precisa saber disso, essa postura polarizada, radical, beligerante, ela tem implicações sérias. Ela favorece a negação de conhecimentos produzidos por ambas as partes, formando um comportamento fundamentalista e de alienação, sabe, que não contribui em nada para a formação de cidadãos em um mundo plural como esse que a gente vive hoje. Então veja que diante de tudo o que até aqui nós já expomos, estamos conversando aqui, talvez a principal fonte de desentendimento entre ciência e religião seja um profundo mal-entendido. Pois é, o que se precisa compreender, veja bem, é que ciência e religião possuem esferas autônomas de conhecimento. É o ado, cada um no seu quadrado, entende? Possuem esferas autônomas de conhecimento em que cada qual possui suas estruturas racionais e epistemológicas também. Para você que não sabe o que é epistemologia, epistemologia é um campo da ciência que é a teoria do conhecimento. Sabe? É um ramo que se ocupa da investigação sobre a definição, sobre a origem e a possibilidade do conhecimento, né? De onde vem o conhecimento, quais os critérios que a gente usou para se chegar a esse conhecimento. A epistemologia ela estuda como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica os seus conhecimentos. É disso que trata a epistemologia. Então, voltando aí,
Quando a gente fala que ciência e religião possuem estruturas racionais e epistemológicas diferentes, nós estamos afirmando que ciência e religião são meios diferentes de chegar à verdade. E dito isso, diante dessa situação, nós podemos pensar que boa ciência e religião não estão em guerra, em competição, pois quando essas duas jurisdições elas são vistas sob uma adequada compreensão do que se caracteriza cada uma dessas esferas de conhecimento e de vivências, de experiências, certamente nós veremos que se trata de espaços que têm assim modos específicos de tanto produção quanto de circulação da verdade, ok? Enquanto a ciência, veja bem, ela procura nos informar sobre o mundo, a verdade religiosa, diferente disso, ela executa um tipo de trabalho transformador. O discurso religioso não é um discurso de informação, sabe? Não é um discurso informativo, mas de transformação. Portanto, o alegado conflito entre ciência e religião se instaurou por causa de uma compreensão demasiadamente estreita da racionalidade. Compreende? E também a gente pode dizer pela crença de que todas as esferas da vida, todos os âmbitos da vida humana deveriam estar submetidas a essa racionalidade, a empírica, essa lógica iluminista, sabe? Mas veja bem, escute o que eu vou lhe dizer, as verdades religiosas, elas não são totalmente racionais. Pois é, não são, porque a razão, ela não consegue dar conta totalmente de todas as verdades. Então são verdades, veja bem, que transcendem a razão. Mas também não são verdades irracionais. Porque podemos dizer assim, elas não vão contra a nossa razão, as verdades. As verdades reveladas do ponto de vista cristão, elas são, portanto, transracionais. Ou seja, elas não são racionais e nem irracionais, elas são transracionais. O que isso significa dizer? Significa dizer que a minha razão ela apreende algo e a minha própria razão me diz, vá além. Eu parei aqui, mas você não precisa parar aqui. Você pode ir além. Por isso que ela não é irracional, entende? A minha razão ela está... Ou melhor, ela não está me dizendo para eu abrir mão do meu entendimento, da minha racionalidade. O que ela está me dizendo é o seguinte, comigo você foi até aqui, você chegou até aqui, deu para entender até aqui, mas por um outro caminho você vai poder entender muito mais. É isso. Então o que devemos ter em mente é que ambas as abordagens, científicas e religiosas, elas são legítimas e a nossa atitude deveria ser a de rearranjar, reescrever o nosso mundo de tal maneira que os pontos fortes de ambas as áreas sejam respeitados. E aí, dito isso, a gente pode estabelecer uma compreensão muito importante e necessária no que tange essa relação entre ciência e fé cristã, que é a questão do método, dos métodos de estudo, métodos. Preste bem atenção, meu lindão, quero falar aí umas 3 coisas sobre os métodos. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que existem métodos que são próprios de cada ciência em particular. Cada ciência, cada área do conhecimento científico tem a sua metodologia própria, tem o seu método particular de investigação. Eu vou explicar isso melhor. Para ser considerada ciência, a teologia ela necessita ter um objeto de estudo e uma metodologia também que seja adequada a esse objeto, correto? Então, o assunto e o objeto de estudo da teologia é a autorrevelação de Deus. E é também a manifestação de Deus na história. É disso que a teologia lida. Então nela, na autorrevelação de Deus, a manifestação dele na história, Deus ele se manifesta a si mesmo. E o problema da negação da teologia como ciência está exatamente em tentar aplicar a ela, a teologia, os métodos que são próprios de outras ciências, objetos de estudo e metodologias que são próprios de outras ciências. Por exemplo,
seria muito anticientífico exigir que o geólogo ele estude a era paleozoica recorrendo aos métodos que o psicólogo, por exemplo, usa para investigar as desordens neuróticas. Não dá, simplesmente não dá, porque são ciências diferentes, meu irmão. Portanto, os métodos são diferentes. Do mesmo jeito, a linguagem e o método da teologia devem estar intimamente relacionados em suas instâncias. Compreende? E aí tentar divorciar a teologia desse pressuposto seria sim realmente a coisa mais anticientífica que alguém poderia fazer. Não é possível empregar outro método na pesquisa teológica que não seja um método próprio da ciência teológica. Você está me entendendo, gente boa? Está ficando mais claro? Pois bem, então a ciência teológica ela deverá ser interpretada a partir de dentro, decorrente do seu próprio assunto ou objeto. Capítulo? Então vamos lá, a segunda coisa que eu gostaria de considerar... A segunda coisa que eu gostaria de considerar, de ressaltar aqui quando a gente fala de método, tá? É o seguinte, a diferença da ciência teológica para a ciência secular é que a teologia, ela parte de um a priori. Ela parte de um a priori para construir o seu método mais plausível para a sua própria elaboração. E qual é esse a priori? É a fé. A fé, pois é. Somente quando esse elemento, a fé, está presente no coração do teólogo, é que então a posteriori é possível teologar adequadamente, é possível fazer teologia. Agora isso é diferente na ciência secular, pois é. Por exemplo, para construir reflexões no quadro de referência da saúde mental, um cientista não necessariamente necessita ser médico, ele pode ser outra coisa, não é? Nós podemos também dizer que não é necessário que um cientista, por exemplo, ele tenha envolvimentos pessoais com amebas, com venenos, com cometas, para conhecê-los. Não necessariamente. Porém, veja bem, no caso da teologia aí, para se construir uma boa teologia, o cientista teólogo necessita obrigatoriamente de ter experiências pessoais com Deus, através da fé, desse a priori. Caso contrário, o seu pressuposto investigativo, ele vai estar assentado pura e simplesmente em uma racionalidade, né? Vai estar assentado numa racionalidade puramente humana, entendeu? Afinal, poderia um surdo de nascença sentir o prazer, o fascínio, compreender a experiência estética, sensorial, estética, de ouvir uma música bela e arranjada? O surdo pode compreender isso? Parece que não, não é? No entanto, veja bem, lhe seria sim perfeitamente possível fazer a ciência do comportamento das pessoas derivado aí dessa experiência estética, sensorial. Ele pode fazer um estudo de como que elas reagem ao som. Sem ouvir uma nota sequer musical, o surdo poderia ir a concertos, ele poderia ir a danceterias, observar aí e medir com rigor o que as pessoas fazem, o que nelas ocorrem, né, quando elas estão ouvindo música, né, com relação às suas reações fisiológicas e padrões de relacionamento, manifestações psicológicas, que ele mesmo, o surdo, ele não tem acesso. Mas o que ele teria a dizer sobre a música, meu lindão? Nada. A música em si, nada. O mesmo acontece com a teologia, entende? Portanto, é por essa razão que para se construir uma boa teologia, o teólogo necessita ter experiências pessoais com Deus através da fé, desse a priori, tá entendendo? E aí o terceiro ponto que eu gostaria de comentar, né, de falar, nessa questão aí do método, é sobre a distinção do método de estudo entre as ciências, sabe? A gente aprender a distinguir. Veja bem, o método da ciência secular é diferente do método da ciência teológica.
é diferente. E o que são métodos, meu irmão? Métodos são como anzóis. Lembra do vídeo passado? O segundo vídeo dessa playlist está aí no canal, dá uma olhada aí, eu já falei sobre isso. Métodos são anzóis. De modo que se alguém deseja pegar um dourado ou um peixe-atum, certamente ele vai usar um tipo de anzol para cada, não é? E se ele desejar, por exemplo, pegar um peixe-espada, ele vai ter que usar um outro tipo de anzol, e assim sucessivamente, assim por diante. Ou seja, somente quando o pescador ele define o tamanho do peixe que ele quer fisgar, né, ou o tipo de peixe que se quer pegar, é que haverá então para ele condições de identificar o tamanho e o tipo de anzol mais indicado para a sua pescaria. O anzol então é o método da pescaria. Da mesma maneira se pode dizer das ciências. Pois é, assim como os anzóis predeterminam os resultados da pescaria, os métodos científicos, eles predeterminam o resultado da pesquisa. Então, cada uma ela tem o seu método próprio, cada ciência tem o seu método próprio de investigação acerca do seu objeto de estudo. É por isso que há conflitos entre ciência secular e ciência teológica muitas vezes, porque nesse sentido não dá para misturar os métodos, ambas possuem métodos diferentes de explicação da realidade. Se a gente misturar, colocando o mesmo método para tudo, deu zica, dá ruim. Tomemos como exemplo a psicologia. Veja bem esse exemplo. O que a psicologia ela poderia dizer sobre a fé, meu lindão? Absolutamente nada. Por quê? Porque a fé não é objeto de estudo da psicologia. A fé, conforme Efésios 2:8, é um movimento de Deus vital em direção ao homem. A gente não produz fé aqui, vem de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é isso que está lá? Isso é chamado na teologia de movimento ad extra, de fora para dentro. Ou seja, o ser humano não produz fé, é algo que vem exteriormente, né? Vem de fora para dentro, da parte de Deus em direção ao ser humano. Então, ao se propor a falar sobre fé, estudar sobre fé, a psicologia incorre numa espécie de psicologismo da fé. Em contrapartida, a psicologia teria alguma palavra para dizer sobre o fenômeno fé, enquanto procura analisar a sua manifestação, a manifestação da fé na mente humana, aí sim, nesse sentido, ela teria uma palavra sobre. No entanto, meu irmão, ela não teria absolutamente nada para dizer sobre a fé enquanto movimento ad extra, entende? Por quê? Porque isso é um objeto de estudo do quadro de referência de outra ciência, que é a teologia. Agora, deixa eu fazer uma consideração. É claro, é muito bom, é bom a gente salientar aqui que a ciência em geral tem feito um bom trabalho, né, de grandes avanços em benefício da humanidade. Isso é inegável. A gente, né, seria até uma insensatez da nossa parte, né, a gente ter uma abordagem fechada diante dos pressupostos das ciências seculares, né, não abrindo para a possibilidade do diálogo com a ciência teológica, por exemplo. No entanto, veja bem, como você pode notar, há que afirmar que pode haver sérios conflitos entre ciências seculares e ciência teológica, por questões de metodologias, por questões metodológicas e também por questões epistemológicas, como eu já falei. Então, provavelmente, grande parte do conflito existente nessa relação aí entre ciência secular e ciência teológica tem a ver com os métodos de estudos. Pois é. Agora, se essa questão dos métodos de estudos aí elas forem bem compreendidas, delimitadas, aí, meu irmão, se ela não for muito bem compreendida, haverá conflito. Mas, uma vez que a gente busca uma melhor compreensão para distinguir, sabe, essa questão do método, a gente separar direitinho, cada um no seu quadradinho, né? Cada ciência ter a sua metodologia própria de estudo, né? Cada uma delas ter a sua metodologia para acessar o conhecimento que se busca, aí nós podemos considerar que a ciência secular ela não deve ser descartada. Ao contrário, meu irmão, a gente
pode se beneficiar, e muito, né, dos pressupostos científicos, desde que, é claro, sempre é bom deixar isso frisado, se busque fazer uma boa ciência e se busque uma confluência adequada, né, salvaguardando aí os devidos limites na aproximação e diferenças metodológicas, ok? Feito isso, certamente as ciências, em geral, elas terão muito a contribuir. Aí nessa altura que a gente tá falando, e aí você vai começando, de repente vai ficando mais claro para você aí o princípio da independência, que eu falei para você que é a tônica do vídeo, né? O princípio da independência e o princípio da convergência, que envolve ciência e religião. O que é o princípio da independência? O princípio da independência, como você já pode notar, é o fato de que ciência e religião estão em campos epistemológicos próprios, com metodologias e linguagens próprias de cada uma dessas áreas. Então não é um domínio de uma sobre a outra, entende? Por quê? Porque tratam de domínios separados de áreas do conhecimento. E quando essa posição ela é bem compreendida, a gente observa que ciência e religião são confluentes e não antagônicas. Então, quando a gente tem isso em mente, esse é o princípio da convergência. Pois é, uma vez que fica estabelecido o princípio da independência, que a gente separa as coisas direitinho, na sua ordem, no seu lugar, nós podemos sinalizar diálogos entre ciência e religião. Então, a partir do princípio da independência, a gente tem a convergência. O diálogo consiste em demandar explicações dadas por ambos os campos, mas respeitando ali a integridade de cada um, entende? E dessa maneira, é possível perceber que há integrações sim entre ciência e religião. Mas de qualquer forma, eu penso que é preciso a gente considerar a ideia de que, metodologicamente falando, o cientista não deve transpor os limites da metodologia científica. Pois é, uma vez que a ciência ela tem os seus limites ou fronteiras de ação. Geralmente a ciência faz isso não admitindo intervenções sobrenaturais, né? Ou a gente pode dizer em outras palavras, o que não se pode ser provado, averiguado empiricamente, não é? Ou seja, a ciência, portanto, ela deve se ater a questões do mundo natural. Por quê? Porque ela possui os seus limites quanto a se manifestar sobre questões sobrenaturais. Beleza, gente boa? Tudo bem até aqui? Tá dando para entender aí o esquema? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o unilateralismo científico e a questão da autonomia da ciência. Unilateralismo científico e autonomia da ciência. Veja bem, meu lindão, isso aqui é interessante, importante a gente entender. Por tudo aquilo que a gente já tem visto até aqui, nós podemos afirmar que tentar utilizar um método puramente científico para determinar ou condicionar a interpretação da ciência teológica é uma declaração clara de unilateralismo científico. Entende? Equivale a dizer que a única lógica aceitável e julgada sensata é a lógica empírica iluminista, a qual nada mais é do que o modelo de verificabilidade dos chamados fatos. Pois é, que é aquilo que a gente já tem visto, o positivismo de Auguste Comte, que nós já falamos na aula passada, meu irmão, quando a gente falou de Karl Popper e o princípio da falseabilidade. Se você não assistiu esse vídeo, assista esse vídeo, meu irmão, isso é importante para dar prosseguimento. É o segundo vídeo dessa nossa playlist, sugiro que você assista aqui no canal. Assiste lá. Então, dizer que a única lógica aceitável é a lógica empírica é um preconceito. É um preconceito que não considera as outras formas de conhecimento, incluindo o conhecimento teológico. Compreende? Mas qualquer sensato pensador, pesquisador, científico, ele não reconhecerá a teologia como sendo uma ciência de segunda linha.
Não. E nem a reconhecerá como sendo uma ciência de fanáticos, uma coisa de fanáticos biblicistas. Tratar a teologia como ciência abstracionista, inútil, sabe? E que somente os paradigmas da ciência é que deve ser tido como válido, isso é um reducionismo, isso revela preconceito, ignorância, sabe? É não considerar a realidade, o todo, é reduzir fenômenos complexos de maneira a coisas muito simplistas, né? É uma compreensão limitada, sabe, da realidade. A infundada alegação de ilogismo, como se não tivesse muita lógica, por parte de defensores do método científico tradicional contra a teologia, nada mais é do que tentar monopolizar tudo que diz respeito ao verdadeiro e real apenas à ciência secular, né? Desqualificando ou ignorando mesmo, né, as outras formas de saber, de conhecimento, né? Saberes metafísicos, teológicos, evidências de revelações históricas, né? De manifestação na história, experiências religiosas, né? Tudo isso é em detrimento da lógica empírica, iluminista, como se devêssemos acreditar nos preceitos científicos e substituir a verdade dos dogmas religiosos pela verdade dos dogmas da ciência. Mas acontece que a teologia é uma ciência autônoma em relação às demais ciências. Pois é. E é isso que precisa ser considerado, a autonomia da ciência teológica. Ela emprega princípios metodológicos e cognitivos a partir de sua própria jurisdição, sabe? Que se diferem, portanto, dos respectivos quadros próprios de cada ciência em particular. E ela não tem que ficar se justificando em nada por causa disso, né? Prestar esclarecimentos justificatórios às demais ciências, compreende? Dessa forma, os pressupostos metodológicos utilizados pela teologia é a partir de dentro, em decorrência do seu próprio assunto ou objeto, sabe? E essa é a posição a partir da qual lhe cumpre avançar em relação aí a todas as demais disciplinas. Essa é a lei pela qual ela deve se apresentar constantemente, beleza? E aí uma outra coisa importante que nós não podemos deixar passar, né? Não dá para passar em branco aqui nesse vídeo, é que a Bíblia ela não se propõe a ser um compêndio de ciências. A Bíblia não é um livro de ciência, meu lindão. Tira isso da sua cabeça. A Bíblia não é um compêndio de ciência. Tentar embasar teorias científicas na Bíblia ou usar pressupostos científicos seculares para refutar as Escrituras é um grande equívoco, é insensatez. Isso é uma violação epistemológica. Por quê? Porque a Bíblia não é um laboratório científico, meu lindão. A Bíblia não é um compêndio de ciência, ela não foi escrita para essa finalidade. Os autores bíblicos, quando escreveram, não escreveram com o intuito de fazer ciência, para fazer ciência. Nunca teve essa pretensão. Então, se um cientista, por exemplo, ele pegar uma passagem de Gênesis, né? Uma passagem de Gênesis lá, sei lá, de Gênesis lá, falando da criação lá no Gênesis 1 ou Gênesis 2, e aí, suponhamos que esse cientista pega essa passagem e tenta refutar o texto bíblico ali utilizando pressupostos científicos modernos. Na verdade, você sabe o que esse cara está fazendo? Um estupro metodológico. Porque a ênfase de Gênesis de 1 a 11, por exemplo, não consiste em explicar como foi criado o universo, mas sim quem criou o universo. Sabe, a ênfase do documento, Deus não está preocupado ali, os autores bíblicos, falar como foi feito, as explicações científicas, mas quem? A Bíblia, não só em Gênesis, meu lindão, mas em toda a sua totalidade, ela se abstém de qualquer tentativa de aforismo científico, embora nela se ache inúmeras questões comprovadas cientificamente. Eu poderia citar várias aqui para você, né? Até mesmo no Gênesis. Pois é. Portanto, veja bem, visto nesse prisma, não há incompatibilidade entre Bíblia e ciência, entre escrituras sagradas e ciência, porque ambas as coisas possuem narrativas e propósitos diferentes para aferição ou explicação da realidade.
De modo que utilizar a Bíblia, meu lindão, para dizer que há erros científicos, sabe? Ah, tem erros, a ciência provou, a Bíblia está ultrapassada, sabe? Ou então, sei lá, tentar... Irmão, isso aí para mim chega a ser doloso, sabe? Porque os métodos e conteúdos utilizados no tipo de análise bíblica lá são toda contrassensual. É um erro filosófico, é um erro teológico, é um erro científico, é arbitrário. Na grande maioria das vezes isso é feito de forma consciente, os caras vão na maldade, esse anacronismo, sabe? Vários são os exemplos de equívocos crassos na interpretação da Bíblia pelo método científico ao longo da história. Isso por quê? Porque o método científico empirista é diferente do método teológico, da hermenêutica bíblica, da exegese bíblica, do querigma bíblico. Querigma significa a mensagem central de um determinado texto da palavra de Deus ou de um determinado trecho das Escrituras. Então veja bem, quando nós buscamos compreender um evento, né, bíblico ou um trecho bíblico, um texto bíblico, é preciso considerar que há por trás desse texto, desse evento, muitos condicionamentos culturais. Há muitos condicionamentos culturais na Bíblia. E por causa disso, veja bem, por causa disso, muitos cientistas, erroneamente, eles utilizam de interpretações que supostamente revelariam erros da Bíblia. E fazem isso sem se atentarem para o fato de que o texto ali em questão, que ele está querendo utilizar, não tem por finalidade apresentar um dado científico da realidade, mas apenas apresentar a verdade teológica por trás daquela passagem, né? Que é apresentar o querigma, a mensagem central daquela passagem ou daquele texto. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que um cientista, um pesquisador científico doido aí, ele tome uma passagem bíblica que discorra lá sobre o movimento do Sol, que o Sol se levanta lá no Oriente, percorre todo o céu e aí depois ele se põe lá no Ocidente. Aí diante disso, diante dessa observação, ele percebe também que naquela época os autores bíblicos lá, por causa daquilo que eles escreviam no texto, eles imaginavam que a Terra era fixa e o Sol é que se movimentava. Então disso aí ele conclui que seria um suposto erro da Bíblia do ponto de vista científico, porque hoje se sabe que é a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Ora, presta atenção, essa conclusão ela é forçosamente anacrônica. Sinceramente, meu lindão, eu chego até a pensar que é má vontade dos caras. Eu penso, má vontade de alguns dolos, de algumas pessoas, porque até hoje nós que vivemos na era científica, até hoje nós dizemos assim, o Sol nasceu, né? Ou então o Sol se pôs. A gente não fala isso, né? Então, não é difícil concluir que em tais passagens bíblicas também se trata ali de linguagem do observador, apenas isso. Sabe? Nesse exemplo em particular que eu acabei de lhe dar aqui do Sol, né? De citar sobre o Sol, para quem está na Terra, quem é que se movimenta? É o Sol. Para quem está na Terra, não parece que é o Sol que está se movendo? Portanto, é a linguagem do observador, ele está descrevendo só um fenômeno do ponto de vista dele, cuja expressão nós também utilizamos hoje. O objetivo do escritor bíblico não é ficar fazendo ciência ali, meu lindão, é trazer uma mensagem, tem um querigma, é disso que se ocupa a teologia. E é disso que a Bíblia trata, não é um compêndio de ciência. A Bíblia não é um livro científico, ela apenas descreve fenômenos naturais do ponto de vista do observador. Significa dizer que a Bíblia ela não pretende discorrer como funciona... vontade de espirrar, ruim, né? A Bíblia não... A Bíblia não tem essa preocupação de explicar como o mundo funciona de maneira científica. Isso é o que a ciência se propõe a fazer. A mensagem da Bíblia ela está mais relacionada ao subjetivo, está mais relacionada à realidade última, ao sentido, aos valores da vida. Por essa razão, não é possível procurar na Bíblia um manual de ciência. Ela não possui essa finalidade, não. E tampouco utiliza a linguagem científica
para descrever os seus fenômenos. Ela usa de linguagem teológica. Meu lindão, a linguagem científica é um fenômeno recente, não tinha naquela época. É um fenômeno recente de 300 anos para cá. É algo que não se pode exigir dos autores bíblicos. Isso é anacronismo. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que a Bíblia não é inerrante em sua forma, mas ela é sim inerrante no seu conteúdo, entende? O seu conteúdo é fidedigno. Perdão. O seu conteúdo é corretíssimo. Então, dessa forma, nós concluímos que a acusação de abstracionismo, esqueci a minha água, fica ruim. A acusação de abstracionismo ou de erro, né, do método científico teológico por parte de alguns pesquisadores científicos aí, é fruto de uma aproximação equivocada entre ciência secular e ciência teológica. É resultado de tentar apreender o método teológico pela via da razão, né? Pela via da razão empírica ou da lógica iluminista. Contudo, veja bem, não estamos lidando com um assunto segundo um método puramente racionalista. Não, a teologia ela usa a lógica do mysterium. Essa foi uma expressão cunhada por um teólogo chamado Karl Barth, né? A lógica do mysterium, sem que isso implique em ilogismo. Compreende? Ou seja, a teologia ela se configura de maneira diferente das demais ciências. O princípio cognitivo empregado nas ciências, de modo geral, é natural. E na ciência teológica é sobrenatural. Ou seja, razão para as ciências naturais e fé para a ciência teológica. Compreende? Então a ciência secular, ela não pode pretender investigar a revelação, sabe, das escrituras, partindo aí daquilo que é reconhecível cientificamente pela razão. Nós devemos levar em consideração, veja bem, o fato de que diante de toda a ciência Deus está totalmente escondido, sabe? Ele é o totalmente outro. É uma expressão também que o Karl Barth usa, que é muito legal, ele é o totalmente outro. De modo que só se pode assegurar a realidade do conhecimento de Deus e de sua revelação se ele mesmo, Deus, se ele mesmo se revelar. Portanto, a possibilidade do conhecimento de Deus se funda, antes de mais nada, em Deus, no próprio Deus, à medida em que ele mesmo, em que Deus, ele é a verdade revelada em sua palavra por meio do Espírito Santo, e ele se dá a conhecer sobre isso. É ele quem se dá ao homem para ser conhecido como a verdade. Então essa possibilidade somente se encontrará no homem na medida em que este, através do Espírito Santo, se torna o alvo, o objeto da benevolência divina. Então o conhecimento de Deus, portanto, a gente pode dizer que ele só é possível por uma disposição da parte do próprio Deus. E aí, veja bem, isso nunca pode se tornar uma questão de estudo científico para o homem. Compreende? E a última consideração sobre aí essa relação entre ciência e religião que eu gostaria de tecer aqui é o seguinte, meu irmão, é que a ciência e o cientista, eles não são a expressão inequívoca da verdade ou da neutralidade ideológica. Não são, veja bem, nós já falamos sobre isso aqui no vídeo passado, volto a frisar aí, sobre o Karl Popper, nós já falamos sobre isso. Nós falamos sobre o mito da neutralidade científica, e aí você deve se lembrar. Então, a ciência e o cientista, eles não são neutros ou inequívocos. Não, eles erram, e nem são neutros, né? A neutralidade científica é um mito, nós vimos lá e explicamos com detalhes, né? É um mito porque dizer que o cientista, como investigador, ele não tem preconceitos, não tem ideias preconcebidas, que quando ele entra lá
no laboratório para fazer ciência, ele é completamente neutro. Não, isso é um mito. Nós já vimos isso com muitos detalhes no vídeo anterior. Então o cientista, ele não parte do zero, sabe? Quando ele vai fazer uma pesquisa, ele não chega lá na pesquisa assim, do zero, zeradão. Em geral, eles partem de uma ideia já pré-concebida em relação ao objeto da pesquisa deles, né? E partindo então desse pressuposto, eles se lançam a criar um invento, ou então para tentar provar ou refutar um fenômeno, ou então elaborar uma explicação aí mais técnica sobre um fenômeno, por aí vai. Contudo, veja bem, sempre há uma premissa inicial. E partindo desse pressuposto é que um método científico, então, ele é elaborado. Lembra dos anzóis que nós já falamos anteriormente lá atrás? Então, veja bem, nós falamos que os anzóis são os métodos preparados de antemão para se pegar o peixe em que se deseja pegar, não é isso? Agora, veja bem, o que são as teorias? O que são as teorias? Teorias são redes. Pois é, somente aqueles que lançam as suas redes pescarão alguma coisa, não é? E é evidente, é claro e evidente que nem as redes dos pescadores e nem as redes dos cientistas, elas caem do céu assim, ó, né? Elas têm de ser construídas, né? Elas são confeccionadas. O pescador, ele faz a sua rede com fios. E o cientista? O cientista, ele faz as suas redes com palavras. Então, essas redes construídas com palavras, elas têm o nome de teorias, cujas redes são preparadas para segurar os peixes que lhe interessam. É assim que funciona, meu lindão. Você está entendendo? Vou lhe dar um exemplo. Quando Galileu Galilei, conhece Galileu Galilei? Ele propôs a matemática como linguagem a ser assim usada para traduzir a natureza. Na realidade, Galileu Galilei ele construiu uma rede em cujas malhas ele deixou de fora cheiros, sons, cores, sensações táteis. E por que ele fez isso? Por razões óbvias. Estes não eram os peixes que Galileu queria pegar. No seu aquário só podiam sobreviver relações matemáticas. Por isso, a sua rede só segurava objetos matematizáveis. Entende? Então veja que as teorias são enunciados acerca do comportamento dos objetos de interesse dos cientistas. Compreendeu? Então, pelo fato de não haver neutralidade na ciência e nem no cientista, não é possível ao homem ostentar uma postura que se autoprojete detentora das verdades absolutas. E isso por causa da nossa finitude, das nossas limitações, das nossas complexidades e, sobretudo, por causa do pecado, meu irmão. Pois é. Então, veja bem, mesmo que nós possamos fazer boa ciência, ela sempre será limitada, não imperialista, né? E também será passiva de graves erros. Beleza? Enfim, quando nós falamos de ciência, nós devemos ter em mente, nós devemos considerar que não pode haver de modo algum fundamentalismos ou monismos, entende? Não há, meu irmão, veja bem, não há uma única forma, não há uma única maneira de fazer ciência, né? Ou de se chegar à verdade, entende? A razão, ela corre o risco de se tornar desrazão quando cai na armadilha do imperialismo ou do unilateralismo. Entende? O imperialismo, o que é? É aquela ideia de que pretende impor a racionalidade como um modelo universal para todos os povos, para todo mundo. E o unilateralismo é essa ideia que pretende encontrar a razão de tudo, né, através de um único modo. E no caso aí é através de dados empíricos. Compreende? Então, concluindo aí, gente boa, a nossa aula, que a minha garganta já está seca, eu estou com fome também. Veja bem, o mundo atual ele se caracteriza por constantes e conflitantes discussões acerca de concepções religiosas e científicas quanto à origem da vida, a origem do universo e etc. Não é? No entanto, eu penso que esforços devem ser enviados
para permitir que essas áreas do conhecimento possam contribuir uma com a outra, sabe? Para o desenvolvimento do conhecimento humano. Nós entendemos sim que as relações entre ciência e religião são complexas, não podendo ser capturadas totalmente dentro de um único quadro explicativo. Mas também nós acreditamos que o modelo conceitual, né, que a gente trabalhou aqui nesse vídeo, né, de independência e convergência, que a gente expôs aqui nessa aula, pode se revelar um caminho frutífero para a gente pensar nessa relação aí existente entre ciência e religião. E a filosofia contemporânea, matéria acerca do qual a gente está estudando nesse semestre, nos dá as bases conceituais e filosóficas para nós refletirmos assim. Muitos filósofos falam sobre isso, né? Então, veja bem, de certa forma, a ciência ela já vem sim fazendo contribuições aí ao debate teológico há vários anos, né? Então, o teólogo, o pastor, o educador cristão, né, o professor lá de escola dominical, enfim, ele tem como desafio pensar a educação cristã numa perspectiva mais plural, né, mais ampla, mais aberta, mais inteligível. O ensino das Escrituras, nesse contexto atual que a gente está vivendo hoje, nesse tempo da Idade Contemporânea, ele não pode ser negacionista, entende? Ele precisa ser inteligível, aberto, dialogal, sabe? Porque a ciência e religião estão próximas, seja concorrendo ou cooperando em suas explicações. Beleza? Bom, gente boa, eu vou ficando por aqui, tô com uma fome miserável, tô com a garganta arranhando, cacete. Então eu vou ficando por aqui. Se você quiser de repente conhecer um pouco mais essa relação existente entre religião e fé, olha só, eu tenho aqui um livro que fala sobre isso. Agora eu não sei onde está, mas é um livro que fala sobre isso, baseado aí num dos teólogos mais brilhantes que eu conheço, que é o Karl Barth, né? E aí, se você quiser conhecer um pouco mais, eu vou disponibilizar um link aqui para você. Você pode adquirir esse livro no site Clube de Autores. Eu vou colocar o link, colocar aqui na tela, colocar na descrição do vídeo também. E você que não é um inscrito nesse canal, eu vou ficar muito feliz se você puder se inscrever, né? E se você achou essa aula útil, eu peço a sua ajuda para que você dê um like aí. Isso ajuda muito a fortalecer, a impulsionar o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!